Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, Jack Torrance quer largar a docência para se dedicar à vida de escritor. Para isso, ele vai se isolar com a sua família no hotel Overlook a fim de ter um pouco de paz. O que ele não sabe é que o hotel escolhe algumas histórias bem bizarras. Essa é a história de O Iluminado e você está nos dois faladores vintage. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não inscreveu, se inscreve agora, aperta em inscreva-se. Toca o sininho pintadinho para receber as notificações de vídeos novos. Deixa aqui teu joinha, ele é muito importante pra gente. Nós adoramos, inclusive, também quando vocês comentam conosco. Então comenta com a gente se já assistiu esse filme, se você não assistiu, se você curte, se você não curte Iluminado, se você curte filmes de terror, enfim, comenta aqui com a gente. E esse é um vintage especial, porque é o primeiro vintage que a gente faz de acordo com o pedido de vocês. Então é mais importante ainda que vocês comentem, que vocês deem sugestões, nós estamos anotando. A gente não vai conseguir fazer de todas, o tempo todo, toda hora, mas a gente está anotando para ir fazendo com calma. Foi lá no Nosferatu que o pessoal comentou, não foi? Acho que foi no primeiro, esse já é o quarto, né? Foi no Nosferatu o primeiro, então continuem mandando sugestões aí que a gente... Na medida do possível a gente atende. A história do Iluminado é bem aquilo que eu falei no início, né? Você tem então o Jack Torrance que vai viajar, se muda com a família dele lá pro hotel Overlook para poder tomar conta da instituição. Mas tem uns pontos interessantes de a gente comentar. O Jack não é um cara qualquer. Outra coisa, é um vídeo com spoiler. A gente não dá pra falar de filmes do passado sem a gente estar dando spoiler. Então ele é um cara babaca, né? E ele, então, tem problemas com álcool, com violência, com autocontrole, tem um ego astronômico. Claramente um red pill. Exatamente, ele se sente mais do que ele realmente é. Tem uma mulher, coitada, que parece vítima de um amor abusivo, um amor tóxico. Uma relação bem abusiva, né? E tem uma criança, coitadinha, no meio disso tudo, né? Com acho que 5 anos de idade. E ele então recebe essa proposta de ser zelador do hotel por 5 meses, quando o hotel ficaria fechado para a temporada de inverno, já que, apesar de ser um local muito bonito, o inverno torna o hotel inacessível e o acesso, construir esse acesso ou manter esse acesso durante o inverno seria extremamente custoso para o hotel. E aí o hotel contrata sempre um zelador para o fechamento. O hotel já tem a história de um antigo zelador que acabou assassinando toda a família e depois se matou. Eu acredito até que existam outras histórias mórbidas, né? Em vários momentos eles trazem a ideia que o Stephen King, que inclusive esse filme é baseado no livro do Stephen King. Quer dizer, livremente inspirado, já que o Stephen King diz que não gosta do filme como foi feito. O que falam é que o que mudou mesmo foi o final, assim, que o final que foi todo mudado, e até por isso o Stephen King tem essa rusga com a produção. E aí o filme... Eu ia falar uma outra coisa. Eu acho que você ia falar que daria pra fazer uma antologia. Sim, eu acho que tem muita coisa que aconteceu, até porque eles fazem referência a cemitério indígena, que o Stephen King adora, fazem referência a colonos que morreram na região, fazem referência, o próprio livro, o filme, faz referência a outros tipos de morte que podem ter acontecido, suicídios. Personagens que aparecem, que você claramente poderia desenvolver uma história ali. Isso, e até... Não, só que isso não foi feito, né? Depois dela foi o filme do filho do Jack. O Dr. Sono, que é um dos vídeos que talvez eu falei a maior besteira em todo o canal. Mas ela vai ter que assistir lá. Enfim, acho que eu te corrijo, não corrijo na hora, não. Não lembro. Eu acho que sim. E aí o filme, o garotinho tem poderes, o garotinho não é uma criança comum, ele tem poderes especiais, né, sobrenaturais, ele tem de alguma forma uma sensibilidade... Ele é um iluminado, né? Exacerbada, ele sente, né, o que vai acontecer antes dele ter ido pro hotel, ele não quer ir, ele já sente que o negócio vai ficar ruim, ele tem um amiguinho imaginário, que é o Tony, e o Tony fica falando pra ele, não vai, então não vai. E ele fica fazendo a dublagem da voz. Não, no começo, a primeira vez que ele aparece normalzinho falando com ele. Não vai, não sei o quê. E depois esse próprio Tony vai se transformando também no longo da história. Mas a princípio ele parece um amigo imaginário ou um fantasma amigável, já que ele tá avisando de uma furada. Tipo, sei lá, Dabino. Não, eu acho que o tempo todo o Tony realmente é amigo dele.
Acho que ele o tempo todo tá tentando ajudar realmente ali. Até nos momentos que ele fica um pouco mais agressivo, é uma agressividade meio que do desespero de tentar alertar pro perigo que eles estão começando a passar ali. Né? E aí você chegando, a família chegando no hotel, eles estão chegando no hotel, o hotel se preparando para o fechamento, estão guardando, mantendo, organizando o fechamento do hotel. O hotel muito bonito, muito grande realmente. Em alguns momentos me lembra Quitandinha, que é um hotel que tem aqui um ex-hotel que tem aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis. E eles estão guardando tudo, organizando tudo para fechamento. Eles acabam interagindo com alguns dos zeladores, casas que é o cozinheiro e um administrador, que conversam, inclusive o cozinheiro demonstra ser médio e conversa com o menininho, percebe a sensibilidade do menininho. E estabelecem algum tipo de conexão desde aí do iniciozinho do filme, né? Depois a mãe, que vai ser a verdadeira zeladora do espaço, ela começa a andar junto com o marido pelo hotel para conhecer. A gente começa a conhecer também a grandiosidade do hotel. E por enquanto tá todo mundo encantado, todo mundo super feliz. Parece um trabalho moleza, né? Porque afinal de contas você tem comida pra caramba. Mas o gerente do hotel alerta, né? Ele fala, ó, você tem certeza que você vai conseguir? Você vai suportar o isolamento? Algumas pessoas têm problema com isolamento. E o Jack, babaca do jeito que é perfeito pra mim. Eu acho que o isolamento realmente é complicado pra qualquer pessoa. A gente viu pela pandemia, vários casamentos acabaram, sim. Muitas pessoas ficaram em crise, tem muita gente que não voltou ao normal até hoje, né? Eu acho que pra gente que no passado, quando esse filme saiu, eu acho que era um choque maior até. A gente que já viveu muito mais tempo de isolamento do que ele, talvez não sentindo frio, não longe de, enfim, de tanto internet, conforto. TV, apesar que TV é distinto. Eles tinham TV, tinham rádio, tinham telefone. Os telefones equiparam, mas eles tinham a central de rádio. Tem comida pra caramba, o hotel é enorme, lindo, dá pra fazer jogging lá dentro, se você quiser fazer uma corrida ali dentro. É uma maravilha. Agora, assim, claro, pra criança, ela vai ficar sozinha, sem ter outras crianças com quem interagir, com quem brincar, né? Sem ter outro ser humano pra conversar, não ser aquele grupo. E logo no começo, logo do isolamento, o Jack já se mostra o babacão mesmo. Porque ele não quer conversar com a mulher, não quer mostrar o que ele escreve, ele proíbe ela de chegar perto dele enquanto ele tá escrevendo. Isso a gente não sabe se tá sofrendo influência, mas acho que eles são babaca mesmo, do jeito dele. Eu acho que, na verdade, o hotel só bota pra fora o lado ruim do que a pessoa tem, né? Ele vai usar o íntimo da pessoa para, de alguma maneira, tentar colocar aquilo pra fora. E aí, na verdade, se o Jack já era um babaca, o que acontece é ele ficar mais babaca ainda. Porque o tempo todo, o que o hotel faz é ficar alimentando o ego do Jack. O tempo todo que os personagens aparecem falando pro Jack é que como a família dele acaba sendo um problema. Ou se não, são os personagens falando em si, com dados momentos, e em outros momentos são os personagens só concordando, dando trela pra ele e concordando que o... Mas o que no começo sem aparecer ninguém ainda, ele já começa a ficar babacão. E uma coisa interessante é que logo no começo a gente já começa... Eu me toquei de uma coisa que eu não... acho que é a terceira ou quarta vez que eu assisto esse filme, e eu só me toquei agora. Que as gêmeas não são gêmeas, elas são irmãs de diferença de idade de 10 e 8 anos. Então as gêmeas do Iluminado não são gêmeas, são irmãs com diferença de 2 anos de idade. E o menininho Danny, né, ele já começa, o Doc, ele já começa a ver as irmãs no hotel, já desde o princípio, já chamando ele pra brincar, ainda bonitinhas, né, com visual muito bonitinho, mas ele já sabe que elas não são dali, que elas são, de uma forma, uma figura mórbida, uma manifestação assustadora. Ele tem essa consciência de que elas não são 2 meninas, né, até porque, assim, pelo que a gente pensa, ele tem uma visão assim rapidinho, muito nítida, como se fosse uma pessoa, mas ele entende que são entidades. Mas eu não acho nem que as crianças em si sejam... A manifestação das crianças seja uma manifestação ruim necessariamente. Porque as crianças por si só, elas não tiveram... Acho que elas vivem ali e estavam chamando ele realmente a brincar. Só que não sei o que elas pensavam sobre ele brincar, o que poderiam fazer com ele. Mas ele se assusta com ela, ele sabe que elas não são desse mundo. E depois é que mais tarde ele vai ter contato com uma outra entidade que realmente o apavora, que realmente machuca, assusta e vai dar ela que de uma forma dá o grande mote pra toda a crise que vai dar na mente do Jack, o estalo que ele vai dar a virada do cartucho dele. O filme vira, né? E aí
Mas antes disso, não. E aí depois, durante um tempo, o Jack, ele bebeu por 5 meses, parou de beber. Ficou sem beber por 5 meses. Por 5 meses depois que machucou o filho dele seriamente, chegou a quebrar o braço da criança. Tirou do lugar. E aí ele então promete que não vai mais beber. E o próprio local, o cara avisa pra ele, ó, não tem bebida aqui. A gente tá levando tudo embora. Por questão de segurança. É fruto de experiência do que a gente deve ter passado. Não, mas ali, é porque né? também, quer queira, quer não, se pega fogo, o álcool acaba... Eu acho que não é por fogo, não. Eu acho até que é exatamente por causa disso mesmo. Pra evitar qualquer problema interno de segurança, porque tem muita coisa pra pegar fogo ali. A cozinha tem um monte de inflamável, isso é o de menos. Acho que é realmente por causa de problemas Deve ser muito inocente. que podem existir de beber. Ele falou, não se preocupe comigo porque eu não bebo. Eu parei de beber. Não bebo, tá tudo tranquilo. Ele tá assim, confiante, seguro de que nada vai acontecer. Porém, ele mesmo percebe que ele não é isso tudo. Ele veste um personagem para os outros e para si mesmo. Porém, a incompetência dele tem de sentar e escrever o livro escrever mesmo, ele não consegue escrever nada, nenhuma folha ele conseguiu escrever real. Essa incompetência, o tempo todo é gritando para ele, mostrando ele quem é de verdade. E essa demonstração de quem ele é de verdade, o Otelo também faz com ele. E como mostra você, mostra inclusive os seus lados frágeis. E ele então acaba percebendo, ele começa a ficar cada vez mais estruturado, porque ele também não consegue produzir, ele não tem uma história para contar, e mente para a mulher que está conseguindo escrever, que está desenvolvendo alguma história, alguma coisa. Mas como eles têm uma relação muito tóxica, muito abusiva, ele não conversa realmente com ela. O filme não tem um momento que ele tem uma conversa de adulto realmente com ela, uma troca realmente com ela. A única vez é quando eles estão com a criança no carro e assim mesmo são eles falando de assuntos pesados. E geralmente com cara de maluco, já com uma cara de perturbado, muito forte. E ela então, tadinha, tá tentando o tempo todo levar aquilo ali adiante, criar um ambiente saudável pro filho e pra si, e criar um ambiente onde o Jack possa trabalhar. E aí então ela tá cuidando do hotel, tá cuidando de tudo. Ela que vira a zeladora do hotel. Ela vira, então, eu acho até que inclusive o filme mostra que ela tem uma força que ela talvez não conhecesse. Acho que nesse ponto o hotel também mostra pra ela uma força que ela talvez não acreditasse que tinha, na medida que ela já tá naquela situação já há muito tempo, esse relacionamento é ruim há muito tempo, não tá ali naquela hora, já tá ruim há muito tempo. Foi a palavra que veio na boca. E aí e acho que ela começa a ganhar força ao longo do filme. É lógico que o Gustavo reclamou muito disso, ele vai querer falar sobre isso, sobre não se identificar com os personagens, né? Realmente os 3 personagens são muito difíceis de a gente se identificar, porque eles são personagens muito difíceis de você querer encontrar as suas características neles ali. Não é nem questão de querer encontrar suas características ali, porque... E aí a gente, depois com o tempo, eu fui aceitando melhor. O Jack não dá pra se identificar porque ele é um babaca mesmo, mas a Shelley Duvall, a personagem Shelley Duvall, ela desde a gente já tá com uma cara de assustada, uma cara de espantada. E aí você depois consegue entender que, na verdade, essa cara é porque ela já tem uma vida muito sofrida, ela já tá numa situação, numa relação complicada. Eu acho que ela fica com um cara que deixa ela sobressaltada o tempo todo. Sim. Ela fica esperando o rompante ou a hora que ele fala alguma coisa... E ela vai, ou alguma violência, ou alguma palavra, ela tá esperando o tempo todo, ela sobrevive o tempo todo. E aí isso vem para um dos grandes problemas que eu acho que o filme tem, que não é nem a produção em si. Para mim a produção é muito boa em criar o clima, antes mesmo das coisas acontecerem, o clima, desculpa, que vai se criando, já é assim perturbador, mas é o que o Kubrick que fez com a Shelley Duvall durante a produção do filme, que a gente mais tem aí relatos de como ele fez de tudo para que fosse uma produção difícil para ela, para que ela conseguisse representar na tela todo o sofrimento e toda a dor que a personagem dela sofria. Existem outras maneiras de se fazer isso, existem outras maneiras de se trabalhar isso, não é querendo isolar a pessoa na produção. Então, por exemplo, o que se fala é que ele deu uma ordem de que era para que todos fossem secos com ela na produção, não era para dirigir, nem olhar para ela direito. Tem um papo de que teve uma pessoa da equipe que começou a tratar ela melhor, a pessoa foi até afastada, levou uma bronca, alguma coisa do tipo assim. Ele ficava fazendo eles repetirem a cena o tempo todo, várias vezes, dezenas de vezes, simplesmente para cansá-la, para deixá-la frustrada. E criou um ambiente totalmente tóxico, né? Ela mesmo também criou um método muito louco, porque ela ficava ouvindo músicas tristes o tempo inteiro para chorar. E todas as emoções que vinham de choro, de desespero, de pânico, de medo, de abandono, de saudade, ela deixou fluir.
Mas não justifica o que ele fez, né? Não tô falando que justifica, eu tô falando que ela também criou. Então, se soma tudo isso, métodos completamente malucos, tanto dele quanto dela. Mas aí é ela se impondo, não é um Mas é terceiro. aquela coisa, sabendo que ela estava fazendo isso, era uma questão de intervir, né? Ah, sim. Sim, isso Né? sim. Uma questão de intervir, né? Enfim, mas eu acho que estava querendo mesmo era que todo mundo se afundasse. A criança em si, dizem também os relatos da época que eles tentaram fazer o filme de forma com que ele não entendesse exatamente o que estava vivendo ali, o que era um filme, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que extremamente difícil, pelas cenas que ele vê, pelas situações que ele é colocado, né? E depois ele até, inclusive, fui procurar se ele tinha feito mais alguma produção, outra. Acho que ele fez mais 2 filmes. E depois não conseguiu continuar a carreira em Hollywood. E ele desistiu quando tinha 15 anos, hoje ele é professor de uma universidade, ele dá aula de biologia. Olha só, tá? É um dos melhores filmes de terror que existem. Assim, você não precisa ter o sangue ali aparecendo toda hora, pelo menos não da maneira que a gente está acostumado em filmes slasher. É um filme que vai trabalhar muito mais sensações e estímulos e a perturbação mesmo que o indivíduo pode passar. E eu acho que nisso o filme funciona muito bem. Eu acho que ele é muito bem sucedido no que ele deseja, no que ele tenta fazer. Me incomoda um pouquinho a cara que o Jack Nicholson fica no final, quando ele tá lá congelado. É a cara dele. E aí você tem 3 fantasmas que são muito importantes para a história, né? Primeiro é o bartender, o Lloyd, acho que ele chama de Lloyd, que realmente abre a conversa que ele tem com a espiritualidade daquele local e de alguma forma vai minando as resistências internas que ele tem de cuidado com a família, de amor pela família, de não querer machucá-los, de não querer feri-los, de não querer destruí-los. Ele começa a introduzir os assuntos. E depois o outro antigo zelador, acho que é Grade, uma coisa assim. E eles têm uma conversa no banheiro muito importante para toda a resolução do que vai acontecer. E no final, a velha do quarto 237, que vai atacar a criança, né? E ao atacar a criança, a mãe vai acusar o Jack, já afinal de contas só estão os 3 ali, né? E a criança tá machucada, tá com a roupinha rasgada. O que ela vai pensar? Não, foi você que fez. E depois ele fica muito mal com tudo isso. É a gota d'água que ele precisava, o estímulo que ele precisava para tomar a decisão de eliminá-los. Afinal de contas, eles não são bons para aquela situação e nem pro hotel, né? Os moradores fantasmagóricos do hotel não querem a criança e a mulher vivos lá, querem que ele elimine. Então isso tudo vai combinar. Eu acho que na verdade o hotel quer eliminar qualquer um. Eu acho que não é só uma questão de eles não querem a criança e a mulher. Na verdade, o hotel se alimenta da tragédia, o hotel se alimenta da dor, do sofrimento. Então, qualquer um que ficasse ali, sendo o garoto iluminado, seja a mãe, qualquer um que estivesse ali, eles iam tentar. O que eu acho que facilita é o fato de você ter o Jack, que está muito mais propício ali tá muito mais suscetível às ações do hotel. Mas eu não acho que... Pior que a cara do Jack no final congelado, pra mim a cara do Danny tentando se comunicar com o cozinheiro lá que tá na Flórida. Enquanto tá todo o pau começando a comer, o negócio começando a ficar feio, o Danny consegue se comunicar telepaticamente com o cozinheiro lá na Flórida, passando férias na Flórida. E essa hora que me incomoda um pouquinho a cara que ele faz, meio esquisito. E aí ele consegue se comunicar, consegue de uma forma mostrar o que está acontecendo, não só no físico, mas no espiritual também, o que está acontecendo na parte espiritual do ambiente. E ele, então, com medo de tudo que vai acontecer, ele tenta a autoridade, tenta todo mundo, ele chega ao ponto de pegar o avião e ir voltar para o Colorado para poder socorrer a criança e a família e tentar salvar alguém. Vai ser importante a chegada dele também, embora ele vá morrer rapidamente, né? Mas foi importante de uma forma que ele pudesse estar ali para ajudar. Foi uma zoação ele ter morrido. Ajudar. Saiu das férias para morrer. Coitado, ajudar o garotinho. Mas no final das contas o garotinho consegue fugir, a mãe também consegue sobreviver, não consegue? Sim, né? Os dois sobrevivem e quem morre congelado é o Jack, né? Na loucura dele de tentar
trazê-los. E no final do filme, que é uma coisa interessante, os espíritos falam pra ele: você sempre esteve aqui, você é daqui, tipo, dá uma ligação de que ele tinha uma ligação, e você ele vai fala ver. que o hotel era familiar a ele. Que ele sente que da primeira vez que ele chegou na entrevista, ele já sentiu que aquele local ele conhecia, tudo aquilo ali. E numa das festas, uma das fotos de festa, acho que dá uma festa de 1927, ele aparece no centro da foto. Como se fosse quase que um guest, um roast naquela festa ali, daquele grupo. E o próprio número de pessoas, de fantasmas que aparecem ali da década de início do século, até o início da década de 30 talvez, é muita gente, então parece que aconteceu alguma desgraça naquele hotel que ninguém comenta. Eu até falei, dariam ótimos filmes fazer sequência sobre outros casos que aconteceram ali no Overlook, do que aconteceu. Eu ficaria curiosa de assistir, e eu assistiria para entender. Né? E quando acaba o filme você tem então essa percepção de que sim, o Jack sempre fez parte daquilo ali, sim, ele tem um passado, sei lá, de outras vidas talvez, ligado àquele ambiente. Acho que é isso, né? É isso, eu gosto muito do filme, ele me dá toda uma sensação de medo, eu fico realmente com medo, embora ele não tenha um trabalho de jump scare, a atmosfera criada pelo filme e pela trilha sonora é o suficiente para me deixar meio assustada, meio inquieta, meio angustiada e com medo, né? Tanto que eu estava para dormir, eu falei, vou tirar, tá? Não gosto de dormir vendo o Iluminado, não. Dos raros filmes que me incomodam. Não vou dormir vendo ele, não. Vou ver uma outra coisa aqui. Mas já tava tarde. A gente não vai dormir, a gente vai ver essas coisas. Você sabe que a gente trabalha, né, gente? Então não tem como ser cedo de ver isso em qualquer outro horário, né? É isso, gente. Então, se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve aqui agora. Aperta inscreva-se, deixa aqui o seu joinha e comenta conosco. O que você acha do filme? Se você gosta do filme, gosta das atuações, o que você acha da direção? Eu acho que a direção, até pra falar rapidamente de direção, eu acho que ela conta uma historinha redonda. Até porque é baseado num livro, então já tinha uma história bem ali, amarrada, então faz um trabalho competente. Agora diz assim, a direção foi fundamental nesse filme, não sei. A gente já falou sobre isso no meio do filme lá. Não adianta nada você ter uma história competente que você não vai conseguir traduzir. Eu acho que a direção certa tá muito na hora de criar o clima. Beleza, competente. Não, é mais do que competente. Você acha? Eu acho competente. É isso, gente. Valeu, até a próxima. Mom, do you really want to go and live in that hotel for the winter? Sure I do. It'll be lots of fun. The only thing that can get a bit trying up here during the winter is the tremendous sense of isolation. Is there something bad here? I fear you will have to deal with this matter in the harshest possible way.